Vamos falar hoje sobre a epilepsia mioclônica juvenil. É o tipo mais frequente na adolescência e, como o próprio nome diz, uma epilepsia mioclônica que começa na adolescência. Mas ele pode variar, né? Pacientes que têm crises, começam com crise na adolescência por volta de 14 anos, 10 a 14, e que podem até começar a crises na faixa etária adulta, né, por volta de 30, 40 anos. Muito frequentemente, os pacientes vêm procurar uma ajuda médica, o neurologista ou o clínico geral, após ter tido uma crise generalizada, tônico-clônica, aquela convulsiva. Mas, quando perguntamos sobre a presença de crises mioclônicas, aí eles referem, mas achavam que era normal. Então, são crises predominantemente pela manhã, que você está segurando uma xícara ou escova de dente e tem uns certos abalos, né, de membros superiores, que não perde a consciência, mas que às vezes deixa de cai algum objeto, a colher, o garfo, a xícara, e depois passa e ele volta, continua fazendo as coisas normalmente. E em algum momento essas crises podem vir a ter a crise generalizada tônico-clônica. Então, uma crise mioclônica, tônico-clônica generalizada. Os pacientes também podem ter a crise de ausência, mas não é a maioria. A maioria tem esses dois tipos, que é a mioclonia e a crise convulsiva. São pacientes jovens que têm esse tipo de crise e que o eletroencefalograma, muitas vezes, diferente um pouco das ausências, às vezes a gente faz um eletro e vem absolutamente normal, sem nenhuma alteração. E que para que a gente possa otimizar esse exame, desencadear, deixar que apareçam as alterações, às vezes a privação do sono, ele é muito importante para que a gente aumente a sensibilidade daquele exame. Um exame prolongado, né, do eletroencefalograma também é importante. Privação de sono e o exame prolongado. Eu falei de privação de sono. Então, privação de sono, bebidas são um fator muito desencadeante destas crises. Então, é frequente um jovem que foi para uma festa, né, bebeu, ficou até mais tarde, acordou cedo, o estresse também pode gerar, e teve a crise tônico-clônica pela manhã, ou até mesmo à noite, mas mais frequentemente pela manhã. Sempre muito importante perguntar sobre as mioclonias. Um paciente jovem, adolescente ou um adulto jovem, esse diagnóstico tem que ser sempre lembrado, porque frequentemente os médicos, os plantonistas, podem indicar um tratamento que não é o mais adequado. Por exemplo, a oxcarbazepina, carbamazepina, fenobarbital não são medicamentos adequados para esse tipo de epilepsia. Então, esse tipo de epilepsia são medicamentos para epilepsias generalizadas. Então, ácido valproico, valproato de sódio, levetiracetam, lamotrigina, topiramato são os principais medicamentos que controlam melhor esse tipo de epilepsia. A etosuximida somente quando o paciente tiver crises de ausência, mas outros não é o mais indicado. É uma epilepsia que é facilmente controlada na maioria das vezes, não precisa fazer um exame de imagem se você tiver uma história muito típica, mas frequentemente a gente acaba utilizando, principalmente porque o paciente não vai necessitar de uma anestesia também na maioria das vezes. O eletroencefalograma, lembrar que ele pode ser normal,
e a gente pode melhorar a sua acurácia, a sua sensibilidade com a privação de sono. A fotossensibilidade pode ser um desencadeante em alguma porcentagem, mas não muito grande, 15% dos pacientes terem a fotossensibilidade, mas não é o mais frequente. Terminamos aqui uma série de 3 vídeos e vamos para o próximo vídeo, que é a epilepsia tônico-clônica somente ou tônico-clônica apenas.